entra pelo Badra. Não é mais o bairro da periferia distante, agora virou porta de entrada. E a gente costuma, Miguel, tratar a nossa casa, que é a nossa vida, com muito carinho. E tratar o Badra nessa condição é muito importante. Então todos esses investimentos que estão sendo anunciados aqui, não serão apenas para novas obras, como nós podemos entender, mas é uma continuação de todo o esforço que nós estamos fazendo desde o começo do meu mandato, para conquistarmos de fato o direito ao Miguel Badra ser um grande bairro à altura da população que mora aqui. E dessa maneira, nós iniciamos pavimentando ruas. Aqui o Badra Baixo, a região conhecida como Badra Baixo, fizemos toda a pavimentação, construímos escolas, construímos creches, trocamos a iluminação, fizemos investimentos para que a população pudesse ter os seus direitos assegurados aqui mesmo no bairro. Próximo daqui, fizemos outros investimentos, como centro cultural. Tivemos o cuidado de construir um terminal urbano na área central para permitir a integração de tarifa. Então, todos aqueles que moram há mais tempo aqui no Badra, que há mais de 6 anos conhecem a realidade desse local, sabem como era antes e sabem como é agora esse bairro. E nós estamos completando a nossa obra. E nós estamos com isso dando condições para que o Miguel Badra tenha 100% de infraestrutura. Então não é apenas uma palavra lançada como uma marca do governo, mas um compromisso deste governo com a população deste lugar. Então a nossa obra aqui significa, aqui já para responder as perguntas, primeiro, nós vamos trabalhar com a perspectiva de fazer mudanças nas casas que as pessoas habitam hoje. Algumas casas estão em área de risco, e quem mora em área de risco sabe o quanto isso é perigoso, e sabe o quanto dá de insegurança na vida da pessoa quando vem uma ameaça de chuva. A gente sabe o drama que é a pessoa ter a sua casa invadida pelas águas de chuva, que são avolumadas pelo rio do lado de casa, que aumenta o volume e entra na casa das pessoas. Ali a pessoa perde fogão, ali a pessoa perde colchão, perde móveis, utensílios, perde muitas vezes a dignidade e até a paciência com as autoridades públicas. E sabe que isso causa prejuízo e danos muitas vezes irreparáveis. Graças a Deus que as grandes ocorrências recentes aqui não vitimaram vidas de pessoas. Foram perdas materiais, mas não ocorreram mortes que pudessem aumentar o que seria uma tragédia em algo irrecuperável. Então, por isso, os investimentos que nós estamos fazendo visam garantir que as pessoas tenham direito a morar com dignidade. Então nós vamos atuar de duas maneiras. Os lugares onde as pessoas poderão permanecer serão assegurados para a permanência das pessoas. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a sair do lugar se não houver necessidade. E necessidade significa, se está em área de risco, não pode ficar. E se a área não estiver devidamente regularizada, então nós vamos regularizar o que for possível, e o que não for possível, vamos fazer as remoções, ou seja, vamos fazer as transferências. Para isso, nós vamos produzir habitação, nós vamos construir unidades habitacionais, e as pessoas serão asseguradas como moradoras dessas unidades habitacionais. E para não acontecer aquilo que uma pessoa perguntou aqui, se a gente remove uma casa de lugar, não adianta nada, depois outra pessoa vai lá e constrói no lugar de novo. Então, para evitar esse problema, nós vamos construir áreas de uso comum, áreas de lazer, ou seja, as pessoas terão, no lugar onde serão feitas as remoções, onde foi demonstrado nas imagens, aqui temos imagens colocadas na parede inclusive, então as pessoas terão área de lazer, elas poderão ali, onde antes havia unidade habitacional precária, ter condição de brincar, levar os seus filhos,
ter um espaço mais adequado, inclusive para o lazer e para a vida comunitária. Então a substituição das casas em área de risco por espaços onde as pessoas poderão utilizar como um lugar comum de uso coletivo, também está assegurado nesse projeto. Nós estamos fazendo um arranjo viário, o que significa investir em vias, para que nós possamos diminuir distâncias. Essa obra aqui, ela significa fazermos uma ligação entre o Badra e o Boa Vista, lá na Avenida Jaguari. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje quem mora aqui no Badra, na região do Jaguari, próximo ao rio, com essa obra, terá um acesso que vai avançar na direção do bairro da Boa Vista e vai chegar até a rua Jaguari. Quem for na feira de domingo, portanto, lá no Dona Benta, ao invés de dar toda aquela volta que dá hoje, vai ter um caminho aqui por baixo, ligando essas duas regiões da cidade e diminuindo as distâncias. Além disso, na área que será remanescente dessa via que vai passar, nós vamos construir as unidades habitacionais. Então as pessoas não serão deslocadas para lugares distantes, onde elas terão que recomeçar as suas relações sociais. Pelo contrário, Hamilton, elas vão sair da área de risco e vão ficar no mesmo bairro, morando no mesmo lugar, em casa diferente, mas convivendo com os mesmos amigos, os mesmos vizinhos, mantendo as relações sociais que são tão importantes para a garantia do bem-estar das pessoas. Então também nós teremos o cuidado de garantir a permanência das pessoas nesses lugares. Nós estamos falando também, além de todos os investimentos aqui do Jaguari, nessa região da divisa com a cidade de Itaquaquecetuba, nós estamos falando também aqui o seguinte, Cândido: nós vamos fazer ali investimentos para melhorar, e nós estamos combinando a nossa obra com a obra da construção do coletor-tronco da Sabesp. Então, foi feita uma pergunta aqui em relação à obra da Sabesp. Nós temos ali uma elevatória ao final da Edmilson Rodrigues, entre Edmilson Rodrigues e a antiga Rua 2. Ali tem uma elevatória que será removida dentro da obra da construção do coletor-tronco. O que a obra do coletor-tronco significa? Significa garantir que o esgoto que é destinado para, muitas vezes hoje jogado in natura no rio, ou seja, sem tratamento, nós estamos trabalhando para que esse esgoto seja coletado e levado até a estação de tratamento, lá na área central da cidade, no Parque Maria Helena. Isso vai garantir aquilo que a Célia disse há poucos instantes aqui: saúde para a população. Porque viver na condição em que muitos de vocês estão, com o esgoto correndo a céu aberto, afetando diretamente o esgoto, afetando diretamente a convivência com as crianças, que muitas vezes acabam tendo contato com aquela água, com aquele esgoto e gerando problemas de saúde. Então essa questão preventiva será também um trabalho importante na realização dessa obra. As ruas que ainda não foram pavimentadas, a 18, a 19, a 20, todas essas ruas também serão pavimentadas dentro desse conceito da obra, exatamente para que nenhuma rua permaneça sem pavimentação, para que a estrada do Preju, inclusive, não seja mais tratada como estrada do Preju, que ela seja a ligação com a estrada do Mandi, entre os dois municípios de Suzano e Itaquá. Nós cobramos do governo do estado, inclusive, respondendo a tua pergunta, o porquê que o estado fez uma recuperação parcial na estrada do Mandi e não trouxe essa recuperação na época do desvio, por conta da obra de recuperação da ligação da Ayrton Senna, e porque ele não trouxe exatamente para essa entrada muito próxima daqui, que faz a ligação com a cidade de Itaquaquecetuba. Infelizmente, o estado não fez a recuperação ali, mas essa obra nossa fará não só a recuperação, mas definitivamente uma ligação até o rio Jaguari, à altura da população, com dignidade, com uma obra de qualidade. E também com relação à questão das vielas, a questão da iluminação, principalmente naquilo que envolve o Badra Planalto, tudo isso será feito, e nós não teremos também problemas em relação à necessidade de algumas mudanças, de algumas remoções de casas. Por quê? Porque lá no Badra Planalto nós não vamos fazer o mesmo projeto
como fizéssemos uma pavimentação de rua. Ali é uma urbanização diária, mas teremos ali algumas áreas que serão objeto de intervenção para a construção e ampliação de caminhos para passagem de carros, mas nós também faremos ligações para passagens de pedestres, para que as pessoas tenham acesso interno no Badra Planalto, toda a parte de drenagem, que consiste em fazer também escadas hidráulicas para a destinação das águas de chuvas, para que não haja desmoronamento de casas. Enfim, são obras muito complexas que vão se combinando e vão garantindo uma totalidade de investimentos no Miguel Badra. E aí, para terminar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não haverá nenhum problema causado a ninguém em relação a essas obras, e qualquer questão será tratada de maneira extremamente direta. O que eu quero dizer com isso? Aqui no Diário de Suzano de hoje foi publicado, ou foram publicados, 2 editais de contrato de licitação. Significa o seguinte: nós vamos contratar empresas para que essas obras aconteçam. Alguns meses atrás, lá mesmo, muito próximo da faixa da Petrobras, nós anunciamos o início, ou melhor, a liberação do projeto, a aprovação do projeto. Naquela ocasião, eu fui bem claro com as pessoas, eu falei: olha, nós estamos aqui anunciando que o governo federal aprovou o pedido da prefeitura e garantiu recursos que serão transferidos via Caixa Econômica Federal para Suzano fazer essas obras. De lá para cá, nós fizemos todo o detalhamento do projeto, nós fizemos toda a negociação com o governo federal, nós ajustamos toda a proposta e faremos, portanto, 2 concorrências públicas, uma de 10 milhões de reais e outra de 20 milhões de reais, apenas em relação à urbanização e infraestrutura, mais o saneamento, fora as obras que serão feitas para o programa Minha Casa Minha Vida, que devem totalizar próximo a 18 milhões de reais. Portanto, nós estamos falando que o Badra, essa região sozinha, essa região da cidade sozinha, terá neste ano, fora os mais de 12 milhões que o governo já investiu aqui durante o meu mandato de prefeito, terá mais 48 milhões de reais. Somando tudo isso, em 8 anos, o Badra terá recebido do meu governo mais de quase 70 milhões de reais. Qual bairro da cidade a receber quase 70 milhões de investimentos de um único governo, de um mandato de um único prefeito? É por isso que nós estamos chamando tudo isso de Miguel Badra. Mas aí tem algumas coisas que precisam ser ditas, porque às vezes as pessoas têm dúvidas se vão ficar, se vão sair, se aqui passa a rua, se não passa a rua, se esse poste tem luz ou não tem luz. Veja só, para resolver esse problema, nós temos também no projeto o trabalho social. O Miguel me dizia há poucos instantes que o trabalho social consiste no seguinte: nós faremos uma obra que está prevista, a licitação foi publicada ontem. Bill, nós vamos fazer esse processo licitatório em mais ou menos 50, 60 dias, devemos assinar o contrato no final de janeiro, assinar o contrato no final de janeiro com a empresa que vai executar a obra. Essa empresa terá em torno de 10 meses para fazer a obra, e nós programamos o trabalho social em 18 meses, exatamente para que antes, durante e depois da obra pudéssemos conversar diretamente com a população. Por que isso? Porque tem um detalhezinho que é importante. O ano que vem tem eleição, e em ano de eleição as pessoas costumam fazer alguma confusão, e aí pode chegar gente aqui dizendo assim: ó, essa obra não vai ficar pronta, essa obra não vai terminar, essa obra só começou porque tem eleição e o Marcelo quer eleger a candidata dele ou o candidato dele. Olha, vai dizer coisas assim. Isso pode acontecer. Então, pessoal, nós vamos trabalhar diretamente com vocês, e será a minha palavra de um prefeito que honrou todos
todos os compromissos que fez com o Miguel Badra até agora. Portanto, é de alguém que tem credibilidade, porque antes fez, e quando está dizendo que fará, está fazendo isso diante de vocês. Porque eu poderia assinar esse contrato lá no gabinete, podia chamar o pessoal da Caixa, né? César, Edson, podia chamar vocês lá, a gente podia sentar na mesa e assinar o contrato. Não, fizemos a assinatura do contrato aqui mesmo, no Miguel Badra, na testemunha de todos os moradores que vieram participar dessa audiência pública. Portanto, meus queridos, podem ter certeza de uma coisa: nós queremos transformar definitivamente a vida do Miguel Badra e da cidade de Suzano. E daqui para frente, aquele bairro que antes era tratado com discriminação, aquele bairro que era tratado com desrespeito, será um modelo de lugar bem cuidado. E tomem muito cuidado, porque não tem proposta de lixão para aqui no Miguel Badra. Você acha que um prefeito que fez creche, um prefeito que fez pavimentação e drenagem, um prefeito que fez escola, um prefeito que fez unidade básica de saúde, um prefeito que está fazendo um parque linear aqui, com área de lazer, na beira do rio, um prefeito que está trazendo para o Miguel Badra, Minha Casa Minha Vida, que está regularizando a vida das pessoas, que está oferecendo moradia a quem mora hoje em espaços com menos de 20 metros quadrados, em casas de madeira, na beira do rio, sofrendo com a enchente. Um prefeito desse vai trazer lixão para cá? Isso não é verdade. Mas quando eu digo que as pessoas tentam confundir, isso sim é verdade, porque isso, confundindo as pessoas, faz com que elas deixem de enxergar aquilo que está claro diante dos olhos delas. Nós estamos sim querendo resolver um problema grave na cidade. Quando alguém demole uma casa, Ana, imagina você está construindo você está querendo mudar um pouco a sua casa, aí você vai demolir uma parede e vai construir vai aumentar a tua casa, e aí vai diminuir, vai tirar uma parede. O que a gente faz com aquele entulho, aquele tijolo, aquele bloco, aquele material de construção civil? O que a gente faz? Tem gente que pega e contrata o cata-entulho, pega o negócio, sai embora, chega numa estrada qualquer da cidade, no meio da noite, e joga na beira da estrada. Depois vai a Carminha lá com a prefeitura, tirar toda aquela sujeira e levar muitas vezes para outro lugar que a gente chama de bota fora, custando caro para a cidade. Aquele material de entulho dá para ser triturado, aquele material dá para ser beneficiado, e aquele material dá para servir de base para construir mesinha de concreto, para construir guia, para construir tampa de bueiro, para fazer subbase para pavimentação de rua. Ou seja, o que é lixo vira riqueza, e não indo para o aterro sanitário, não gera aumento de custo, porque eles cobram pelo peso do resíduo jogado lá no aterro sanitário em Itaquaquecetuba. Então o que nós estamos querendo é produzir uma fábrica de aproveitamento de material da construção civil, e construir com esse material aproveitado banco de praça, construir guia, sarjeta e coisas que vão melhorar ainda mais a cidade. Jogar lixo, essas coisas, nem pensar. Só que dizem isso para vocês, enganando as pessoas. Por isso, meus companheiros, tenho certeza absoluta do meu enorme respeito pelo Miguel Badra e por vocês em especial. E por fim, para terminar aqui, eu quero dizer para vocês, acho que respondi todas as questões. Tem questões de curso profissionalizante, que a gente tem que trabalhar sim para isso. A questão da iluminação, a questão que a Odete falou aqui com muito entusiasmo, a Odete ali, com relação às casas que estão lá. Nós vamos realmente tratar isso diretamente com toda a população, conversando com vocês, fazendo reuniões, explicando para as pessoas, dando condições para as pessoas perguntarem aquilo que tem dúvida, para não ficar nenhuma dúvida, enfim, para tudo isso acontecer de uma forma correta e de uma forma decente. Agora eu quero fazer um último pedido aqui para vocês. Hoje, dia 26 de novembro, estamos a quase um mês do Natal. Vocês estão aqui, mas muita gente não veio. Muita gente não veio para casa. Tem gente que já está concentrado para ver o jogo do Corinthians amanhã, esperando que o Corinthians seja campeão amanhã, coisa que não vai acontecer,
Então, por isso não veio para a reunião, certo? O que? O Corinthians é campeão? Duvido. Então, o que é isso? O Corinthians é o único time que consegue produzir atacantes obesos e artilheiros, né? Então o que acontece? Não, o Adriano e o Ronaldinho. Então é o seguinte, gente, eu sei que muita gente não veio, mas é importante dizer para quem não veio que vocês presenciaram hoje algo extraordinário. E quando eu digo isso, eu digo porque sou um cara calejado. Quando eu vim anunciar o asfalto aqui no bairro, era 2006. 2006 era um ano de eleição, não para prefeito, mas para deputado, presidente e tal. Naquela ocasião em que eu estava aqui no bairro, anunciando a obra de pavimentação, quanta gente duvidou, quanta gente disse assim, não é verdade, está prometendo, não vai fazer. E o que aconteceu quando a gente fez? A população reconheceu. Nós estamos vivendo uma situação diferente daquela, mas tenham certeza de uma coisa, nem vocês vão reconhecer o Badra no final dessas obras, porque ao entrarem na cidade, vão ver à esquerda um parque público bonito, uma praça pública bonita, não vão ver famílias morando na beira do rio, vão ver unidades habitacionais construídas, recebendo essas famílias para morar com dignidade, vão ver uma estrada ligando com a rua Jaguari, vão ver um parque linear, vão ver praças públicas, iluminação, área de lazer, vão olhar para o Badra Planalto, vão ver um lugar urbanizado, bem cuidado, com espaço público de convivência entre todas as pessoas. E aí as pessoas vão olhar para o passado, vão se recordar de 8 anos antes, e vão lembrar o como era difícil morar aqui, e quanto agora vale a pena, quando a gente escolhe alguém para conduzir a vida da cidade, e essa pessoa faz da sua própria vida um instrumento de trabalho em favor da maioria, lutando contra interesses muitas vezes que são contrários ao interesse público, mas enfrentando com coragem, resolvendo problemas, criando soluções e apresentando uma outra cidade. Suzano hoje é diferente, até a universidade tem faculdade pública também, tem escola técnica, e o hospital nós vamos começar a construir o ano que vem. Olha só, quem diria que a cidade de Suzano tivesse todas essas coisas em 8 anos de um mandato de alguém que nasceu, viveu na periferia e portanto sabe a dor da gente, porque quem sabe é quem sente. Parabéns a vocês do Miguel Badra, felicidade, sucesso e uma longa vida para todo mundo.